CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, quero saber o que você fez e faz agora, né? Quando começa a pipocar aquela discussão chata, né? Nos grupos da família, dos amigos, dos conhecidos e que a gente não está muito afim de entrar na briga. Olha, Fernanda, esse é um assunto que acontece com todas as pessoas, né? A gente tem aqueles grupos da família e sempre tem um lado que defende um candidato ou outro. Eu prefiro, nesses grupos, não entrar em polêmica, viu? Não comento esse tipo de questão. E, assim, tento assim, até avisar as pessoas quando postam algum tipo de notícia que eu acho que é fake, vou lá e checo e é fake, eu aviso, olha, dá uma olhada nisso aí, talvez essa notícia não seja exatamente verdadeira, do jeito que está sendo colocado aí, é bom dar uma olhada. Mas eu tento, na medida do possível, não entrar nas polêmicas, viu? Porque eu sei que isso rende, viu? E como rende, né? Tem gente que saiu em 2018 e não voltou até hoje. É verdade, é verdade. É uma alternativa, né, que as pessoas muitas vezes fazem para evitar aquele papo chato, aquelas brigas e tudo mais, é sair do grupo mesmo, né? Ou seja, sair e não voltar porque não funciona. Eu acho que a gente tem que fazer o exercício da convivência, né? Ou seja, as pessoas têm opiniões, né, diferentes, ok, a gente respeita, né? E a gente sabe que aquele é um assunto que talvez vai gerar algum tipo de atrito ou confusão, é melhor não comentar. O grupo lá é um grupo que tem outro objetivo, normalmente, né? O objetivo de trocar informações da família ou entre amigos, né? Para combinar algum tipo de evento, coisa parecida, é melhor, né, se ter foco naquele tema do grupo e não entrar nessas polêmicas que, na verdade, não ajudam em nada. Ninguém vai convencer ninguém na discussão da rede social. Na verdade, eu nunca vi alguém ganhar alguma discussão nas redes sociais, seja ela redes sociais de Facebook, Instagram, ou mesmo WhatsApp, ou Telegram. Ninguém vai ganhar a discussão. Então, não adianta tentar convencer o outro que não vai conseguir. Então, é muito, muito complicado isso. Só que tem um estudo aí que apresenta uma nova ética, né? Dos grupos de WhatsApp e Telegram. Exatamente. Na verdade, a pesquisa feita pela Internet Lab, né, que é um organismo de pesquisa e análise do comportamento das pessoas na internet, né, em parceria com a Rede de Conhecimento Social, fez uma pesquisa sobre exatamente esse tema, de como é que as pessoas se comportariam nas redes sociais, principalmente no Telegram e WhatsApp, em relação a esses temas mais assim, conflituosos, né, vamos chamar assim. Então, segundo a pesquisa, 64% das pessoas evitam compartilhar as mensagens que possam atacar o valor de outras pessoas, né, que é um número bem maior. Em 2020, né, era 57%. Então, as pessoas estão tendo uma ética, uma consciência um pouco maior que talvez esse tipo de discussão não vai levar a nada, só leva a conflito e muitas vezes as pessoas ficam chateadas umas com as outras. Então, é uma questão interessante, né, nesse caso. E aí, a pesquisa também indica que 50% das pessoas, né, que fazem parte desses grupos evitam exatamente falar de política no grupo da família, exatamente para evitar a briga. E esse contingente era 40% em 2020. Então, veja que as pessoas também nesse outro quesito, né, de discussão política nos grupos de família, também as pessoas estão tendo a consciência de que também não adianta nada esse tipo de discussão, que não vai chegar a lugar nenhum, né, nessa situação. É bem interessante isso. Pois é, né? Vamos ver como é que fica isso, né? Exatamente. Uma coisa interessante, né, que as pessoas manifestaram nessa pesquisa um sentimento de desgaste. É isso mesmo que a gente sente, né? Ou seja, é um tipo de discussão que não vai levar a nada, então as pessoas estão meio que cansadas dessas discussões, né, que não tem resultado nenhum. Na verdade, a ideia é você respeitar a opinião das outras pessoas e não precisa entrar em conflito, né, nesse caso. Então, essa é uma conclusão interessante, né, dessa pesquisa em si, né, em relação a isso. Inclusive, tem uma diferença, vamos chamar assim, né, entre o comportamento no WhatsApp, que é grupos de amigos ou grupo da família, do Telegram, né? O Telegram, as pessoas normalmente trabalham ou participam de grupos que têm interesses mais específicos, né? E aí, com isso, né, esse tipo de situação acaba ficando menos frequente no Telegram, porque, na verdade, a pessoa entra naquele grupo e é um grupo já de discussão de um certo assunto, que seja ou esporte, né, ou economia, né, ou negócio, alguma coisa assim. Então, já é um tema um pouco mais específico.
é mais difícil, vamos chamar assim, desse tipo de assunto mais polêmico, de política ou outra situação, aparecer nesses grupos, já que os grupos têm um objetivo mais específico, mais determinado. O que eu vejo também, né, que as pessoas até hoje, na eleição passada, eles não tinham muito pudor, não. Mas hoje, quando elas publicam alguma coisa que foge do contexto do grupo, vou dar um exemplo aqui, ó, o grupo da escola, tá? Tá todo mundo lá falando, né, de ações voltadas para a escola e pá, de repente tem um recorte de um debate eleitoral. E aí a própria pessoa, quando ela é reprimida pela primeira vez, assim, olha, esse grupo não foi criado para isso, ela imediatamente apaga, pede desculpas, o que não acontecia muito em 2018, né? É verdade, é verdade. As pessoas estão mais conscientes. Inclusive, as cobranças também são mais conscientes. Ano passado, as pessoas ficavam meio que constrangidas de cobrar do outro que publicou alguma coisa que não devia naquele grupo. Hoje em dia, as pessoas parecem que sentem mais à vontade de quando aparece um assunto que não tem relação com o tema do grupo em si, as pessoas se manifestam, exatamente falando o que você comentou, de olha, esse assunto não é para ser discutido nesse grupo, né? E aí a pessoa vai lá e apaga, né? Sem muito constrangimento, em geral, né? Tem alguns que ficam aborrecidos, mas tem alguns mas a maioria, me parece assim, que eu tenho visto, apaga lá e entende que não era aquela situação. Fica um pouco mais organizada a situação, que eu acho interessante, né? Porque os grupos, a gente já participa de tantos grupos hoje, né, no WhatsApp, no Telegram, e a gente tem espera, né, naquele grupo discutir sobre aquele tipo de assunto, né? Gerando mensagens adicionais, o que não estão relacionados ao grupo, acaba confundindo um pouco as coisas e misturando um pouco os assuntos em si, o que não é legal. Quarta-feira, dia de tecnologia, nós estamos aqui ao vivo com o Gilberto Sodré e a pergunta do dia, inclusive, é se existe uma nova ética, né, para os grupos de conversa, WhatsApp, Telegram, enfim, até nas redes sociais de um modo geral, quando a gente compara esta eleição com a anterior. E a gente está trazendo um pouco da nossa própria memória, os nossos ouvintes contando como é que eles se comportam, né? Teve muita briga em grupo de família, em grupo de amigos, teve gente que silenciou, teve gente que saiu, teve gente que brigou com a família inteira. E tem um estudo, que é o que o Gilberto, né, contou para a gente agora há pouco, que mostra que as atitudes e opiniões estão muito diferentes em relação à eleição passada. Houve até, né, acho que uma compreensão melhor do que é fake news. Isso também foi bastante debatido. Acho que as pessoas aprenderam um pouco mais essa relação aí de checar antes de compartilhar. Mas isso não é unanimidade. Gilberto? Exatamente, Fernanda, assim, até lembrando de uma questão, antes da gente sair para o Repórter CBN, uma ouvinte falou que uma pessoa que ela conhecia lá postava nos grupos e falava que postava mesmo, quem quiser que não abrisse, né? Isso. Eu me lembrei que a gente até comentou sobre isso aqui, que o WhatsApp lançou uma função agora que o administrador do grupo já tem a opção de ele mesmo apagar os posts dos grupos. Então, ou seja, isso também vai ser um recurso que postagens que não têm exatamente a ver ou relação com o grupo, o administrador do grupo pode ir lá e apagar, né, aquela postagem, né? Ou seja, fala assim, olha, isso não é exatamente um tema que deve ser discutido aqui no grupo. Então é um recurso, acho que inclusive foi por isso que o WhatsApp habilitou essa função nova agora no aplicativo. Muito bom isso. Tem a Giovana também dizendo como é que ela reage a essas brigas políticas nos grupos. Bom dia. Sobre discutir política em grupo, eu nem olho, eu ignoro e fico na minha. Sou Giovana Mara Xavier, de Vitória, bairro Bonfim. Não dou nem atenção para essas coisas. Tá vendo? É isso aí. Muito bem, Giovana, exatamente. Uma outra opção realmente é ignorar, né? Se ninguém fala nada, quem posta acaba se desmotivando, assim, não vou postar que não adianta de nada, ninguém comenta, né? Então, pronto, acabou. Mas essa questão da fake news, realmente, as pessoas parecem que estão mais atentas a isso, viu, Fernando? Quando algum assunto é publicado, as pessoas vão lá e olham, aí muitas vezes falam assim, olha, isso é notícia antiga, isso é de 2018, né? Foi requentado agora, ou então isso não é verdade, esse texto não é verdade, não é desse autor. Isso é bem importante isso. É isso aí. Vamos agora para os nossos destaques do dia. Viralizou. Muito bem, Fernanda. Parece que o podcast realmente entrou na preferência em geral, né, das pessoas, né? Inclusive, a gente observa isso com o movimento do Twitter e do YouTube,
que divulgaram essa semana, os dois, notícias de que o Twitter pode oferecer em breve um serviço voltado aos podcasts, então você vai ter um espaço do podcast para poder fazer essa publicação, né? E também o YouTube, né? YouTube também, né, fez um anúncio essa semana que também vai criar um espaço, né, na sua página para publicação exclusiva de podcasts. Né? Bem interessante isso aí. Né? É o áudio sempre no passado, presente e futuro. Exatamente. Bom, outra notícia também que me chamou a atenção, a gente já falou aqui várias vezes sobre aqueles cofres de senhas, né? Eu dei sempre algumas sugestões, e aí eu falava do LastPass, né? E falou assim, olha, o LastPass até é um grande cofre de senhas, mas eu não confio muito porque já teve alguns eventos de vazamento no passado, né, nesse caso. E agora, nessa semana, teve mais um vazamento agora do código-fonte, ou seja, da parte do algoritmo do LastPass, né, o LastPass foi invadido, né, os servidores do LastPass foram invadidos, não vazaram as senhas, mas vazou o código, né, por trás do LastPass. Então, mais um vazamento. Então, ou seja, realmente não dá para confiar, né, na ferramenta do LastPass, porque já é uma coisa frequente de falhas de segurança na ferramenta que deveria principalmente oferecer segurança para os seus usuários. Então é bem complicado lá, né, para isso. E por último, notícia que me chamou a atenção, né, a gente está falando aqui com a Copa do Mundo, veio, né, de novo, né, aquela novidade ou aquela evento das figurinhas, né, dos álbuns de figurinhas. Pois agora também, né, aproveitando esse amor do brasileiro pelo futebol, os atacantes, os golpistas estão usando o tema, né, de álbum da Copa do Mundo para aplicar seus golpes. Como? Oferecendo promoção de figurinhas pelo WhatsApp. Você, teoricamente, compraria figurinhas, ou especificamente algumas figurinhas, pelo WhatsApp, mas na verdade isso é um golpe, né, que os atacantes, os golpistas estão utilizando como tema o álbum de figurinhas, que chamou tanta atenção, para aplicar golpes às suas vítimas. Pois é, e figurinha cara essa, hein? Exatamente, álbum caro. viu? Tem algumas que são bastante caras mesmo, né, nessa situação. Inclusive, então assim, é bom ficar atento, esperando, né, olhando essa questão, porque pode ser que aquela promoção de venda de uma figurinha específica, na verdade, seja um golpe. É isso. Gilberto, te agradeço pela participação. Até a próxima sexta. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Vamos ficar de olho nos nossos grupos, né? Mais tranquilidade nos grupos, evitando aí polêmicas, né, ou confusões. E sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia. A gente te espera até lá.